prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me pra perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti, eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me e ouve o meu clamor, responda-me, responda-me. Eu me rendo A ti, Jesus. eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Com o teu poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim. Com o teu poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer
Tudo bem? Eu sou um filho amado de Deus em restauração das minhas feridas emocionais, de uma compulsão alimentar e de recuperação financeira. O meu nome é Fernando. É muito bom a gente poder estar aqui novamente para a gente falar sobre o Celebrando Restauração. Um programa que tem nos ajudado muito na nossa caminhada de restauração na nossa vida. Se você é novo aqui, saiba que você chegou num lugar seguro em que você vai poder falar sobre as dificuldades que você tem, sem precisar colocar máscaras. Você será aceito e você também vai poder celebrar as coisas boas que Deus tem falado para cada um de nós. E agora eu gostaria de ler para você os 12 passos. Por quê? Porque o nosso programa ele é baseado nesses 12 passos que começaram há bastante tempo, só com os alcoólicos anônimos, né, alcoólatras anônimos, mas também hoje a gente usa esse mesmo programa e os passos para várias áreas de restauração da nossa vida. Talvez você tenha problema com mentira, talvez você tenha problemas financeiros, talvez você tenha problema com álcool e drogas, talvez você tenha problema de codependência, de ira, algumas feridas emocionais, transtornos emocionais. Eu não sei o que você tem passado, mas a verdade é que a forma como a gente encara o problema e o sistema, né, da nossa cabeça é muito parecido, independente da área de restauração. E os 12 passos, eles nos ajudam muito nesta caminhada para a gente conseguir encontrar a graça de Cristo, que é aquilo que restaura. Então eu gostaria de ler agora os 12 passos para você. O passo 1, ele diz o seguinte: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O passo 2 diz: viemos a acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir a nossa sanidade. O passo 3 diz: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O passo 4 diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O passo 5 diz: admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. O passo 6 diz: dispusemo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7 diz: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O passo 8 diz: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemo-nos a fazer reparações a todas elas. O passo 9 diz: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O passo 10, continuamos a fazer o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. O 11º passo diz: procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo diz: tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. E hoje nós estamos na lição Coragem, que é a 7ª lição do nosso programa. E ela se baseia no passo 4, que é o passo do inventário. E o passo 4 ele diz o seguinte: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Lamentações 3:40 diz assim: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Então, o que é isso? Qual que é essa história de inventário moral? Os grupos anônimos, eles dizem que esse passo é o passo que separa os meninos dos homens, né? As meninas das mulheres, as crianças dos adultos. Por quê? Porque é aqui que a gente vai passar a nossa vida limpo. Então, o que é essa história de fazer um inventário moral? Por que moral? A palavra moral, de vez em quando, é meio dura, né? Você fala, o que tem a ver essa palavra moral? Não, moral quer dizer verdadeiro, honesto. É um inventário honesto e um inventário verdadeiro da nossa vida. Então, o objetivo do inventário é ajudar a ver a verdade sobre nossas vidas.
Então, o que acontece? O inventário, ele coloca a nossa vida na nossa frente. E uma das coisas muito importantes do inventário é a gente não negar. A negação foi a primeira lição lá atrás, né? Então, eu saio da negação e eu realmente encaro de frente a minha vida, né? Então, esse é o objetivo. Eu coloco, ele me ajuda a enxergar a verdade sobre mim mesmo. Tanto as coisas boas a nosso respeito, quanto para identificarmos a nossa natureza exata dos nossos erros, a fim de sermos livres. Então, e esse texto, né, de Lamentações, quando a gente diz examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor, não é somente aquilo que nós fazemos de coisas erradas. Não. Também nós olhamos aquilo que a gente faz certo, aquilo que a gente faz correto. Então a gente olha tanto as coisas boas sobre nós, quanto as coisas ruins. E a gente fala de forma honesta, verdadeira, a natureza exata daquilo que eu tenho passado. E é necessário muita coragem para sermos verdadeiramente honestos sobre nós mesmos. E aqui eu gostaria de dizer o seguinte para você. Você não precisa e não deve estar sozinho aqui. É necessário que você tenha um padrinho ou uma madrinha para você conseguir entrar no inventário com alguém que te ajude, tá bom? De forma saudável. O padrinho, né, ele é uma pessoa que já fez o programa do Celebrando. Então você vai encontrar os padrinhos aqui mesmo, né, dentro do Celebrando, e ele é extremamente importante para te ajudar e te dar apoio na sua caminhada do inventário. Por quê? Porque é necessário ter coragem, mas às vezes a gente olha, né, de uma forma não muito boa para aquilo que tem acontecido e o seu padrinho, né, a sua madrinha, vai te ajudar a você conseguir passar por isso, tá bom? Então, o que a gente faz no inventário, né? Ao fazermos o inventário, o que a gente faz? Primeiro, olhamos para dentro de nós mesmos. Então, eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para os meus sentimentos. Por quê? Porque muitas vezes nós fugimos das nossas dores e fugimos de nós mesmos. Às vezes é muito difícil a gente ficar sozinho. Porque quando a gente fica sozinho, a gente fica diante dos nossos problemas, diante das nossas dificuldades. Então é difícil a gente muitas vezes ficar sozinho, né? Por quê? Porque a gente foge disso. Então eu preciso olhar para mim mesmo, ter coragem para fazer isso. Além disso, o que nós fazemos? Nós culpamos outras pessoas ou circunstâncias pela realidade de nossas vidas. Então eu estou assim porque tal pessoa fez isso comigo. O culpado é o meu pai, o culpado é o governo, o culpado é a minha esposa, o culpado... Não, eu preciso olhar para mim. Qual que é a minha parcela de culpa dentro de tudo isso que aconteceu? É verdade que nem tudo que aconteceu na nossa vida é nossa culpa. Principalmente as coisas que aconteceram quando a gente era criança, né, na nossa infância. Então as coisas que aconteceram com você na sua infância não foram sua culpa. É verdade que não foram. Então a gente traz para a gente aquilo que é minha responsabilidade. Mas também é verdade que muitas das coisas que você tem passado, você culpou já um monte de gente que no final do dia você que era responsável por aquilo. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e assumirmos a responsabilidade por nossos atos. E essa questão de assumir a responsabilidade, é importante também a gente dizer que nós precisamos assumir a responsabilidade daquilo que é nosso. Então aquilo que é teu, aquilo que é do outro é do outro. Então assim, não adianta você querer assumir a responsabilidade por alguma coisa que não é tua. Aquilo que é responsabilidade do seu marido, da sua esposa, do seu pai, do seu irmão, do seu amigo, do seu filho, é responsabilidade deles. Não assuma para você algo que não é teu. Agora,
aquilo que é teu, você precisa assumir como sua responsabilidade. Olha o que diz Gálatas 6,4. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. 2, para a gente fazer o inventário. Olhamos para trás para seguir em frente. E às vezes algumas pessoas falam para mim, não, por que eu tenho que ficar olhando para o meu passado? Por que eu tenho que ficar olhando para o meu passado? Eu não quero olhar para lá. O passado ficou para trás. Realmente, a gente olha para o passado para que a gente possa dar bons passos para frente, para que a gente possa avançar. Do mesmo jeito, quando a gente dirige um carro e a gente tem o retrovisor. O para-brisa é o grande, o que a gente olha para frente é o mais importante. Eu não posso dirigir olhando só para o retrovisor. E nem imagina se o para-brisa do meu carro fosse um grande espelho. Daí eu não ia avançar, eu só ia ficar olhando para trás. Não, mas é importante que eu olhe para trás para que eu consiga reparar aquilo que ficou para trás, para que eu possa restaurar as minhas feridas emocionais, que são restauradas pela atuação da graça de Cristo na nossa vida, para que eu possa dar passos consistentes para o futuro. Então olhamos para nosso passado não para vivermos no passado, mas para seguirmos em frente sem repetir os mesmos erros. Ou sem viver no automático, abrindo possibilidades para fazermos novas escolhas em relação ao futuro. E essa questão de você estar no automático é bem importante. Por quê? Quando você entra no automático, você volta a fazer aquilo que você sempre fez. Você fica repetindo exatamente os mesmos erros. Mas não é isso. Então eu percebo que eu não preciso viver da mesma forma. Fazemos o inventário não para nos ferir, culpar outros ou a nós mesmos, não é isso. Fazemos o inventário para encontrarmos cura e liberdade. Nós precisamos nos lembrar que nossa história é sagrada. A minha história é minha história e a tua história é tua história. E não podemos mudar os acontecimentos, mas podemos dar a eles um novo significado. Então essa questão da história sagrada, quando eu sou padrinho de alguém, eu agradeço muito pelo aquele convite que a pessoa me fez. Eu deixo muito claro que eu estou sendo convidado a entrar em um local sagrado. Eu me dirigir ou eu estar junto com aquela pessoa, com aquele homem, em que ele está partilhando a sua história comigo, é algo extremamente sagrado. E a tua história é da mesma forma e a minha história é da mesma forma. Eu não posso mudar o que ficou para trás, mas eu posso ressignificar tudo isso. E quando eu ressignifico, quando eu dou um significado diferente para aquilo, a minha leitura do passado muda e a leitura na minha vida muda. Então é isso que a gente pode fazer. Que mais? Terceiro ponto, nós enfrentamos os nossos medos. Entenda o seguinte, que sentir medo é natural, mas não deixe que os seus medos impeçam de você caminhar para frente e te impeçam que você escreva o seu inventário. Se você tiver medo, tenha coragem da mudança. A mudança ela é possível. Vá, faça, tenha coragem, dá para mudar. Nós não precisamos temer o que vamos encontrar, pois simplesmente estamos procurando a nós mesmos. Aquilo que a gente vai encontrar, sabe o que é? A gente. Então vai e faça, enfrente os seus medos. Olha o que diz Isaías 41, versículo 10. Não entre em pânico, estou com você. Você não precisa ter medo, porque sou o seu Deus. Vou dar forças a você, eu o ajudarei. Você encontrará firmeza em mim. Vou segurá-lo pela mão. Quarto ponto, ao fazermos o nosso inventário moral, nós pedimos a ajuda de Deus.
Entenda que você está com o seu padrinho, a sua madrinha, ao seu grupo de apoio, mas principalmente Deus está contigo. E Ele é poderoso para te ajudar a dar coragem, a dar entendimento, para você dar os seus passos em direção a isso. Então, ao considerarmos a magnitude do passo 4, e os desafios que ele representa, podemos pensar em como Deus nos ajudou em cada um dos passos anteriores. E corajosamente oramos para que Ele nos ajude a examinarmos as nossas vidas. Lembre-se de como Deus já te ajudou aqui. E somente, realmente, com a ajuda dEle, a direção dEle, a coragem dEle, você vai conseguir fazer esse passo 4. Olha o que diz Salmo 139, versículo 23 e 24. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. O inventário moral, com certeza, iniciará em nós um processo de mudança e liberdade. Esta certeza nos ajuda a enfrentarmos o medo de descobrirmos os padrões destrutivos e coisas das quais precisamos abrir mão ao escrevermos o nosso inventário. E temos que encarar os fatos e agir com coragem. É extremamente importante você encarar de frente as dificuldades que você tem, encarar de frente aquilo que você tem passado, mas principalmente entender que o inventário e o processo do celebrando, e o inventário ele é central no nosso processo, né, de restauração aqui do programa. Ele vai trazer liberdade para a sua vida. Muitos, e é normal isso acontecer, quando as pessoas fazem a leitura do inventário deles para mim, e quando eu fiz também a leitura do meu inventário para o meu padrinho, o sentimento de liberdade foi impressionante e sensacional. Agora a gente tem uma pergunta para o grupo de apoio que a gente vai começar logo mais, daqui um pouquinho. E diz o seguinte: quais medos em sua vida têm te paralisado? Como você pode enfrentar os seus medos? O que tem paralisado a sua vida? E como você pode enfrentar os medos que você tem tido? E eu gostaria de orar agora por você também. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado estratégias diferentes. E o Senhor tem nos guardado, Pai. Eu te peço agora para que o Senhor esteja com cada um nesse processo do inventário. Eu te peço para que o Senhor esteja com cada um nesse processo, Pai, de encarar a sua vida e dê muita força, muita direção e muita coragem. Nós sabemos que o Senhor nos ama e o Senhor estará conosco em todo o tempo. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Agora eu gostaria de orar a oração da serenidade. A oração da serenidade ela não é uma reza, mas ela é uma declaração muito importante que nos ajuda muito na nossa caminhada de restauração. Eu te convido a falar junto comigo. Vamos lá? Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade. Que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima. Amém. Amém. E agora a gente vai dividir nos grupos de apoio. Os grupos de apoio, eles têm funcionado através da ferramenta do Google Meet.
Você precisa baixar, se você vai utilizar o seu celular, o Google Meet no teu celular. Se você utiliza um computador, você não precisa, porque ele funciona diretamente no próprio navegador do Chrome do seu computador, tá bom? Mas os outros navegadores, ele funciona também. E para a gente funcionar os grupos de apoio de uma forma segura, para todos estarmos seguros, a gente tem algumas regras aqui do CR Online. E elas dizem o seguinte: fale de você, manter minha partilha focada nos meus pensamentos, sentimentos e ações. Tempo, limitar minha partilha ao tempo estipulado, respeitando o direito de todos falarem. Silêncio, não manter conversa cruzada, ouvindo em silêncio com atenção e amor o que cada um tem a dizer. Respeito, apoiar os outros, não consertar os outros, mantendo foco nas minhas próprias questões, evitando julgamentos, críticas e conselhos. Anonimato e sigilo. Manter anonimato e sigilo sobre o que foi partilhado e sobre os que estão presentes, não comentando ou mencionando seus nomes e problemas com ninguém. A única exceção é quando alguém ameaça ferir a si mesmo ou a outros. Linguagem. Não utilizar linguagem ofensiva ou vulgar ou que cause constrangimento nos outros. Não mencionar nomes de substâncias ou medicamentos. Não detalhar experiências de usos sexuais, etc. Não citar nomes de instituições. Celular. Desligar as notificações e não atender ligações no seu celular. E como nós estamos no online, a gente tem mais outras 3 regras para a gente manter os grupos seguros. O fone de ouvido. Todos precisam estar de fone de ouvido para ninguém ouvir o que está sendo falado no grupo. Então, para você participar, você precisa ter um fone de ouvido. Câmera ligada. Todos precisam estar com as câmeras ligadas. O facilitador do grupo pode pedir para verificar se tem mais alguém no cômodo da casa. E gravação. As reuniões não serão gravadas para que haja anonimato e sigilo. E como é que você faz para entrar nos grupos agora? Todos os grupos estão no site da IBM Alphaville. Então você precisa entrar no site ibmalphaville.org.br e clicar no botão Celebrando Restauração, que é esse botão que está aparecendo aí na tela para você. Daí ali você vai seguindo as regras, tem uns passos, é bem tranquilo, tem uns botões lá, você clica e vai seguindo. Se essa é a tua primeira vez aqui no Celebrando, a gente tem um grupo de conexão que a gente vai explicar para você como que funciona. Então, separado homens e mulheres, sempre é separado, masculinos e femininos, e a gente vai te ajudar a entender e a escolher um grupo para você poder participar. Os grupos femininos que nós temos, quais são? São grupos de codependência, traumas e feridas emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, codependência para familiares e dependentes de álcool e drogas, mulheres codependentes que amam demais, compulsão por compras e recuperação financeira. E quais são os grupos masculinos? Nós temos grupos de codependência, traumas e feridas emocionais, dependência de álcool e drogas, compulsão por compras e recuperação financeira e compulsão sexual. Então são esses os grupos, a gente te convida a participar conosco ali. Vá no site da igreja e conecte conosco. Um grande abraço.